meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um novo assunto dentro ainda do segundo trimestre que nós estamos estudando, tudo bem? Nós vamos então trabalhar agora, a partir de agora, o capítulo número 6 do livro de vocês, está na página 90, inicia na página 90. Hoje nós vamos somente iniciar esse assunto e no decorrer aí do segundo trimestre nós vamos detalhar muito bem aí o chamado mundo grego, tá bom? Também é uma civilização antiga. Lembra que nós estudamos toda a pré-história, depois da pré-história nós estudamos, então, a Idade Antiga, com as primeiras civilizações, né? Começa lá na pré-história, no Neolítico, os homens, então, se juntando, né? Num lugar só, geralmente perto de rios, tá bom? Perto de rios, e ali eles vão fundar, então, grandes civilizações. Nós já estudamos várias civilizações, e chegou a hora, eita, errei, e chegou a hora de estudarmos, então, o povo grego, tá? É um povo, né, uma civilização bastante importante, tem várias peculiaridades na sua formação e muitos resquícios ainda temos hoje em dia no mundo atual. Então, essa é uma civilização. Nós estudamos civilizações muito primitivas lá na frente, né? Como os egípcios, assim, no início, eles eram bastante primitivos, dependiam bastante da agricultura, e aí a gente vai ver que o mundo grego, eles já são um povo mais com várias temáticas, vários pontos interessantes da gente estudar. Bom, nós vamos estudar, então, esse mundo grego, que é bastante interessante na história, né? Nós vamos ver que o povo grego, eles são politeístas também, assim como outros povos, outras civilizações antigas, tá joia? Então, vamos comigo, vamos adentrar aí o chamado mundo grego, tem várias coisas para a gente estudar, vários pontos bastante interessantes para a gente estudar, então, sobre a Grécia, sobre o mundo grego, essa civilização antiga, com todas as suas idiosincrasias. Tá joia, pessoal? Com todas as suas características, com todas as seus pontos relevantes. E aí, vamos viajar para o mundo grego, então, junto comigo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos viajar. Olha só, que primeiro eu quero mostrar para vocês que está, ó, no seu capítulo número 6, tá joia? Seu capítulo número 6, o mundo grego. E aí eu quero mostrar para vocês aí fiz aqui esse slide, tá? Mas lembra que a leitura do livro, ela é imprescindível. Então, você tem que ler o livro, tá joia? Tem que acompanhar essa aula aqui e também acompanhar com o slide que a gente vai seguindo, tá joia? O slide aí tem coisas bem interessantes também, tá bom? E lembrem-se que o slide ele não é pensado para ter toda a matéria. Professora, se tiver uma prova, posso estudar somente pelo slide? Não, tá? O slide é só para te ajudar a acompanhar, tudo bem? E ajudar a mim também como professora para a gente acompanhar aí no seu livro, acompanhar toda essa história, tá joia? Então, para estudar, a sua base é o seu livro didático. Ok, pessoal? Todo mundo já se achou aí? Página 90 do seu livro, capítulo 6, chamado O Mundo Grego. E aí, olha quanta coisa nós já estudamos nesse livro, né? Quantas informações interessantes nós já vimos aí, não é mesmo? Muitas coisas. Então, pronto? Todo mundo na página 90. Olha só, primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre os antecedentes dos gregos, que é um título que já está na página 91. Na página 90 vai trazer aí um texto, né, sobre um personagem, sobre um grego, que foi bastante, um personagem, né,
um personagem, então, dessa história dos gregos chamado Péricles, ok? Nós vamos, né, falar dele em outra ocasião, tá joia? É um grego, ele é muito importante, né? Ele vai ser um político importante também. Olha que nessa sociedade vai aí surgir algumas coisas que nós ainda temos hoje, como, por exemplo, a política, a democracia, a república, tá? A filosofia, né? Então, até a história em si, né, o primeiro historiador, o primeiro homem que vai andar ali pela Grécia, anotando as coisas que aconteceu, vai surgir aí, então, na Grécia. Então, olha só quanta coisa, né, nós temos aí para pensar e avaliar a respeito da Grécia. Olha só, o primeiro ponto aí, então, são os antecedentes do grego, que já está na página 91. Dê uma olhada aí, por favor. Olha só, a civilização antiga dos gregos se desenvolveram na Península Balcânica, no sudeste do continente europeu. Já já eu coloquei um mapa aqui para a gente pensar sobre isso, tá? Então, sempre que a gente vai estudar um pouco, a gente tenta pensar, né, na sua localização geográfica, para a gente pensar em algumas coisas, tá bom? Olha só, os primeiros habitantes se estabeleceram ainda no período neolítico e ficaram conhecidos como pelasgos. Então, lembra do período neolítico? Não devem esquecer jamais, porque a partir, né, do período neolítico, a partir da revolução neolítica, o mundo vai mudar, o homem vai mudar, tá certo? Então, ainda no período neolítico, pessoas, né, foram então para essa península balcânica e são eles que, com mistura de outros povos, é que vai formar o que a gente chama de mundo grego. Então, observa que o mundo grego, ele vai se formar, né? E é isso que a gente está vendo aí, sobre esses antecedentes aí dos gregos. Então, olha só, depois, lá na Península Balcânica, já vou mostrar para vocês um mapa, tá? Chegaram, né, outros povos à região, chegaram outros povos ali, que são os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Mas quem são esse povo, pessoal? São povos da antiguidade que juntos ali em pequenos grupos, né? Eles vão caminhar procurando um lugar para eles se fixarem, ok? E aí, junto, então, com esses habitantes, né, que chegaram ali na Península Balcânica, vai aparecer esses outros povos aí, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Lembra também, pessoal, que nós vimos que essas civilizações antigas, elas estão sempre expandindo seu território, né? Lembra lá, os chineses, por exemplo, nós acabamos de estudar, eles expandiram seu território, com cada dinastia, eles procuraram expandir seu território. Anteriormente, os egípcios, eles não eram só agricultores, eles também vão expandir o seu território. Tudo bem? Beleza até aí, pessoal? Bom, depois dessa partezinha, você pode até dar um pause aqui nesse vídeo e dar uma lida aí na página 91. Vamos seguir? Olha só o mapa, pessoal. Tenta acompanhar comigo. Vou pegar aqui o lapisinho para a gente acompanhar, para a gente fazer juntos, tá bom? Acompanhar, não, para a gente fazer juntos. Bom, acho que deu. Olha só, pessoal. Então, aqui em cima, ó, essa seta roxinha aqui, ó, tá vendo? Ela vai mostrar para a gente que são os povos jônios e aqueus, né? Que vão, então, se deslocar e fixar nesses locais onde as setas, então, estão apontando. Isso aqui, pessoal, cada negocinho desse daqui é uma ilhazinha, tá? E tudo, vou riscar tudo aqui, ó. E tudo isso daqui a gente vai ver que vai ser formado, então, o mundo grego, tá? E tudo isso vai formar, então, o mundo grego. Então, essa primeira seta aqui, a roxinha, são os povos jônios e os aqueus, que então vão para essa região, tá joia? Aí do mar Egeu, tá bom? Já já a gente vai falar mais sobre o mar Egeu, ok? Observa bem esse mapa aí, tá aqui as cidades, né? De Eubéia, Ática, Beócia, Atenas, Tessália, mais embaixo aqui, ó, Esparta, né?
a Península do Peloponeso também está bem aqui. Essas são cidades-estados, Troia, né? São cidades-estados, então, que vai formar o mundo grego. Mas olha agora essa partezinha de amarelo, né? Essa partezinha amarela. Antes, olha, tudo isso daqui não é roxinho, então são os povos jônios e os povos aqueus quem tomou conta aí, então, dessa parte roxinha nessa localidade. Olha, seguindo aí os eólios, né? Então, essa parte, ó, amarela é toda, então, desse povo, né, que vai chegar aí nessa região, são os povos eólios. E olha aqui, né, como é que eles vieram, tá vendo? Eita, estou fazendo uma riscaiada aqui, né, mas eu tenho certeza que vocês entendem, né? Bom, vou limpar aqui para a gente conversar. Bom, essa parte, então, verdinha, a seta verde, essa parte toda verde aqui, ó, é que vai ser, dar, então, segmento dos povos dórios também, tá joia? E essa parte mais clarinha aqui, né? Essas partes mais clarinhas aqui, eu falei que era dos povos jônios, mas não, né? São as partes aí mais clarinhas, tá joia? Que são planícies, né? São planícies aí, são planícies férteis, tá bom? Então, olha só, esse é o mapa aí, né, do mundo grego e dessa migração, então, desses povos. Olha, já vou adiantar para vocês, olha esse pontinho aqui, ó, que são o quê? São cidades importantes, né? São cidades-estados importantes que a gente vai aprender, então, sobre essas cidades-estados na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? E aí? Estão prontos aí para o nosso mundo grego? É, a Grécia, ela é interessantíssima, né? Assim, é um povo que nos deixou muita coisa. Uma dessas coisas é, por exemplo, né, a filosofia, que é uma ciência muito interessante, né? Que estuda também várias coisas lá. Olha só, e aí eu coloquei para vocês, não tem no nosso livro, tá joia? Mas não se preocupe, não tem no nosso livro. Eu trouxe aqui só para a gente falar um pouquinho com vocês. Então, a gente está vendo um pouquinho da formação do povo grego. Nós já vimos que lá na Península Balcânica, que é toda essa região onde tem várias ilhas, tá bom? Vai acontecer, então, a formação do chamado povo grego, né? Que vai ser a mistura, então, de povos, né? Aqueus, eólios, jônios, toda essa misturança aí, com o tempo, vai formar, então, o que os historiadores chamaram de mundo grego, porque eles têm algumas coisas em comum, algumas características em comum, por isso é chamado de mundo grego, tá joia? A Grécia em si, ela nunca chegou a ser um estado, um país, né? Digamos, um país só. Lá na antiguidade, a Grécia ela era formada por várias cidades que eram independentes, tá? Nós vamos, de novo, né? Nós vamos estudar essas cidades na nossa próxima aula, tá bom? Então, ó, só para a gente pensar aí um pouquinho, ó, eu vou aqui com o mouse mesmo, para vocês me acompanharem. Então, nessa formação do povo grego, olha só, a partir do Neolítico, né? Nós já estamos muito sobre o Neolítico, vocês já sabem demais sobre esse período aí da pré-história, né? O segundo período aí, então, da pré-história. E aí nós vemos a presença de Pelasgos na Península Balcânica, que foi o que a gente falou no slide anterior, né? A presença, então, desse povo. Depois, pessoal, vem o que a gente chama de período pré-homérico. Já já a gente vai ver quem foi Homero. Homero foi um grande escritor, foi um dos primeiros escritores, né? E a ele é atribuído dois livros muito interessantes que deixou como vestígio, lembra que é vestígio? Várias informaçõezinhas para nós, historiadores de hoje, né? Deixou várias informações minhas aí sobre a Grécia, tá joia? Então, vem o chamado período pré-homérico, que é, a gente vai ver
que Homero, nesses seus dois livros que são importantes, já já eu falo o nome deles, Homero, é a partir desses livros é que a gente vai ver várias informações sobre a Grécia. Então, antes de Homero, essas coisas que não estão, esses vestígios que não estão no livro dele, aí os historiadores chamaram de pré-homérico, que é justamente essa formação aí do povo grego em si, tá? A civilização cretense, nós vamos ver ali a ilha de Creta, tá? A gente já estava ali no outro mapa, mas nós não demos ênfase, né? Nós vamos ver a civilização cretense, né? E depois a civilização micênica. Essas duas civilizações, essas duas cidades importantes, elas vão se misturar. E aí a gente vai falar que esse período pré-homérico, ela tem uma cultura creto-micênica. Olha que bacana. Pessoal, tomem água. Tomem bastante água. Olha só. Os aqueus, então, na Península Balcânica, né? Invasão dos aqueus, invasão dos eólios, invasão dos jônios, aí está mais ou menos 1700 antes de Cristo, mais ou menos 1200 antes de Cristo, né? Os dórios invadem Micenas, e aí a gente vai ver, tá aí no livro de vocês também, tá bom? Na página 92, tá? Podem acompanhar aí na página 92, que os dórios, então, vão invadir a cidade de Micenas e vai acabar, vai destruir muita coisa lá. Bom, coloquei essa linha do tempo aí só para a gente pensar um pouquinho. Depois do período pré-homérico, vem o período homérico, que é quando a gente sabe, tem muito vestígio a partir dos escritos de Homero, tá joia? Depois vem o chamado período arcaico, isso tudo da história do mundo grego. Tá bom? Os historiadores, posteriormente, analisando, né, os vestígios, os documentos que foram encontrados dividiram então a história da Grécia dessa forma. Depois vem o período clássico, depois o período helenístico, né? E aí vem Roma e conquista então a Península Balcânica. A civilização romana, os romanos, nós vamos deixar para estudar um pouco depois, tá bom? Lá no terceiro trimestre, e também é uma civilização interessantíssima, mas vamos nos ater aqui ao chamado mundo grego, tá bom? Então tem aí mais ou menos, né, 510 a.C., está passando aí do chamado período arcaico para o período clássico, ok? E aí de 338 a.C. até 146, olha que já está chegando, né, ali na história do nascimento do cristianismo e tudo, que a gente também vai estudar esse ano, tá? Bom, vamos seguir. A língua grega, né, da mistura dos pelasgos, dos aqueus, dos eólios, dos jônios e dórios, nasceu um povo com uma mesma língua. Pessoal, como que isso aconteceu? Olha só, falei para vocês que os antecedentes, então, lá dos gregos, tá? Eles vão se juntar num lugar ali, né, num lugar só. Acontece que a cultura de cada povo desse, ela vai se misturando tanto, que ela vai ficar muito parecida, tá joia? Ela vai ficar muito parecida. E aí, esse povo, então, com o tempo, vou até voltar aqui, pessoal, observa, né? Que aqui, ó, do período pré-homérico até o período homérico, quantos anos aí vai passar, né? Então, tá vendo que dá tempo de misturar toda essa cultura? Estão vendo isso? Olha, lembra, né, que a história a gente estuda o homem, né, e as suas ideias, como que ele transformou o mundo onde ele estava. É isso que a gente estuda em história, ó? Bom, então, olha só, e a região, toda aquela região naquele mapa que nós vimos, era chamada de Hélade, tá? E todas essas pessoas, eles não eram chamados de gregos, eles eram chamados de helenos, tá? Quem vai dar esse nome de grego, de Grécia, são os romanos, que é uma característica dos romanos, dar nome para tudo.
bom? Mas, então, toda essa região era chamada de Hélade, e os seus habitantes eram chamados de helenos. Vamos seguir? Já segui aqui, vocês nem perceberam. Bom, a ilha de Creta, lembra lá na linha do tempo que eu falei para vocês que tem a civilização cretense? Espera aí que eu já vou mostrar o mapa de novo para vocês. Bom, o Mar Egeu, acompanha comigo aí na página 91, o Mar Egeu teve grande importância para várias cidades que viviam do comércio. Eu vou mostrar para vocês onde está o Mar Egeu e para vocês entenderem a importância que esse mar vai ter em relação à Grécia em si, tá bom? A ilha de Creta, entre 3.000 a.C. e 2.000 a.C., já era habitada e já produziam artefatos de cobre, bronze, prata e ouro. Lembra, pessoal, das outras civilizações que nós estudamos? Aqueles reinos africanos antigos, né? Ali do continente africano, eles já trabalhavam com esses materiais também. Tá? E isso servia para o comércio, inclusive eles comercializavam também com aqueles reinos africanos, tá? E comercializavam com o Egito, que também é um reino africano da antiguidade, e eles comercializavam então entre si. E lembra que com esse comércio eles trocam também o quê? Cultura, ideias. Lembrem-se sempre disso, tá? Ergueram grandes palácios como Knossos. Então, quem ergueram? Quem foi que ergueu grandes palácios? Os cretenses, os habitantes da ilha de Creta. Aí eu coloquei aqui, no cantinho aqui para vocês, as ruínas de Knossos foram encontradas em 1878. A escavação e o restauro de Knossos mostrou também uma cultura que foi chamada de minoica. E aí a gente vai entender o que é isso. Então, olha como é interessante, né? Achar essas ruínas, ok? Vamos passar para frente aqui. Bom, aqui, pessoal, é o mapa que eu queria mostrar para vocês. Vou até pegar aqui o lapisinho para falar com vocês. Olha aqui o lapisinho. Bom, eu falei para vocês, olha só. Então, a ilha de Creta, pessoal, a ilha de Creta, ela é uma das mais antigas que ali já tinha habitantes que já faziam, que já faziam artesanato para o comércio. Olha aqui o Mar Egeu. Tudo isso daqui, ó, é o Mar Egeu. Então, ó, como é que essa ilhazinha se comunicava com essa? Através do mar, através de navegações. Tá bom, pessoal? Olha, vou limpar aqui que esse rabisco que eu fiz para vocês perceberem. Então, o Mar Egeu, ele vai ser a rota mais possível para essas cidades. Olha só, como é que a Ática, Atenas, né? Eles vão se comunicar aqui com Creta através do Mar Egeu, tá bom? Então, o Mar Egeu, como está aqui no livro de vocês, ó, teve grande importância para várias cidades que viviam do comércio marítimo, ok, pessoal? Bom, vamos passar aqui para frente? Olha só, civilização cretense, né? Creta, a ilha de Creta, ok? Olha só, o comércio marítimo com os egípcios e com povos do Oriente Médio era a base da economia cretense, comércio marítimo, mar Egeu, joia? Havia em Creta portos naturais e madeira para a construção de navios. Então, se voltarmos, deixa eu voltar aqui, pronto. Deixa eu voltar aqui. Observa aqui como que é, vou vir com o cursor aqui. Olha aqui a ilha de Creta. Então, havia aqui portos naturais e material para a construção de navios. Lembra, pessoal, que o homem, ele faz da necessidade o progresso? Nossa, gostei dessa frase, hein? O homem faz da necessidade o progresso que ele precisa. Tenente Marins, escritora, filósofo, na verdade, hein? O que vocês acharam? Olha só, para controlar cretenses eram excelentes artesãos, e por isso eles usavam o comércio, né? Para controlar o comércio, desenvolveram um sistema de escrita, lembra? Necessidade. A necessidade. Olha só, poder político ficava nas mãos de uma elite comercial liderada por reis chamados minos.
né? Lembra que a gente viu lá a cultura minoica? Olha esses nomezinhos aí. Por volta de 1450 a.C., Creta, a ilha de Creta, ficou enfraquecida e foi dominada pelos aqueus, que incorporaram muitos valores cretenses, incluindo a escrita. Lembra, pessoal, como é que um povo incorpora a cultura do outro? Através de anos, muitos anos, convivendo, tá? E aí eles vão trocar essa cultura vai se misturar. Beleza? Olha só, o papel da mulher na sociedade cretense, no livro de vocês, não vai falar muito disso, não, tá? Mas é importante a gente saber. Olha só, a mulher tinha um papel de destaque na sociedade de Creta. Desempenhavam as mesmas atividades que os homens e eram aceitas, inclusive, como sacerdotisas. Pessoal, vou deixar uma perguntinha aí para vocês. Qual outra sociedade da antiguidade que nós estudamos que a mulher também tem um papel interessante na política? Vocês lembram? Hein? Olha só, havia a deusa grande mãe, principal divindade cretense. Então, a deusa grande mãe. Porque se a gente for parar para pensar, né, a mulher ela tem o poder de gerar uma outra vida. Olha como isso é bonito, né? Olha aí. Então, qual outra sociedade que a mulher também tem um papel importante, interessante? Hein? Bom, micênico ou cretomicênico. Olha aí, pessoal. Aqueus invadiram a ilha de Creta e fundaram a cidade de Micenas, iniciando o período micênico ou creto-micênico. Então, lembra que estava lá a ilha de Creta com seus habitantes, e aí vieram os aqueus e invadiram. Com o tempo, as culturas foram se misturando, foi isso que nós acabamos de estudar. Os micênicos eram grandes conquistadores e guerreiros. Com seu poderio militar, o comércio marítimo do Mar Egeu em parte do Mediterrâneo foi assumido por eles. Então, pessoal, os micênicos, ou seja, né, essas duas culturas aí de Creta, essa cidade também de Micenas, né, eles vão ficar bastante fortes também. Olha só, após conquistarem a ilha de Creta em meados do século XV, antes de Cristo, os micênicos dominaram então o Mar Egeu. Ficou faltando ali antes de Cristo. Então, após conquistarem a ilha de Creta em meados do século XV, está aí no livro de vocês, em algum lugar, vocês vão achar para mim. Olha só, em meados, os micênicos então dominaram, né, com a sua força, com o seu poderio militar, eles dominaram o Mar Egeu, ou seja, eram eles quem dominava ali o comércio no Mar Egeu. Tudo bem? Olha só, eu botei aqui uma sobre Homero, né? Homero teria sido um poeta grego a quem é atribuída a autoria de duas grandes obras clássicas da antiguidade, os poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia. O problema é que até hoje ainda não foi encontrada nenhuma prova concreta de que ele realmente teria existido, que Homero teria existido. Olha só, em A Odisseia, há menções a comerciantes fenícios e outros detalhes que levam historiadores a sugerir que sua composição tenha ocorrido por volta do século IX a.C. Por outro lado, passagens de A Ilíada se referem a táticas militares surgidas somente em meados do século VIII a.C., ou seja, depois. Lembra que antes de Cristo é o contrário. Ou seja, o intervalo entre um época e outro é grande demais, mas teoricamente ainda seria possível que tivessem sido criados por um único autor. E aí eles colocam como Homero. Olha que interessante, né? A partir então desses livros, desses poemas épicos, né? Os historiadores conseguem tirar várias informações aí sobre Grécia. Olha aí o busto, né, do poeta Homero, que era um homem cego, tá joia? E ele viajava, então, pela Grécia, contando aí as suas histórias. Período homérico. Muitas informações sobre essa época provêm de duas obras atribuídas ao poeta Homero, Ilíada e Odisseia, escritas, então, no final do século IX, início do VIII. Então, assim, tá vendo? Como os historiadores perceberam, né? São características que tem só no século IX e outras características do século VIII que eles perceberam. Então, eles pensaram, será que é do mesmo homem? É possível.
né? É possível. Bom, inicia então no século XII a.C. com a entrada dos dórios na Península do Peloponeso, conquistando a civilização creto-micênica. Misturando crenças e culturas com de outros povos, os dórios formaram o chamado mundo grego. Tá vendo? Essa mistura de culturas e de crenças vai formar, então, o chamado mundo grego. Olha só, os dórios eram guerreiros, e as cidades foram destruídas e palácios incendiados lá na ilha de Creta, né? O comércio diminuiu e a população a viver apenas da agricultura e criação de animais. Assim, chegou o fim da civilização creto-micênica. Entenderam? Nós vimos lá os antecedentes dos gregos, né, os antecedentes dos gregos, como que eles se formaram, então, e vai chegar um momento que os dórios são guerreiros, eles vão invadir essa localidade e vai destruir a cidade, destruir o que tinha. E aí, pessoal, a civilização, então, ela vai voltar para um patamar mais agricultor, um patamar mais de menor, não mais uma cidade grande como Micenas ou como a ilha de Creta, tá? Mas eles vão formar, então, como os genos, né? Como é chamado de genos. Olha só, depois da invasão e destruição dos dórios, as comunidades gregas passaram a se organizar em famílias, né? Em famílias, ou seja, também chamado de genos, liderados por um chefe guerreiro chamado Pater, que exercia as funções de sacerdote, governante e juiz. Tá vendo, então, que antes o comércio estava mais rebuscado, o comércio estava funcionando melhor, e aí, com essa destruição, então, dos dórios, as pessoas vão se voltar para uma organização familiar, tá? E chefiados, então, por um pater, né? Que ele vai ser sacerdote, vai ser governante, vai ser juiz, é ele quem vai arrumar tudo. A terra era coletiva e eles produziam para o próprio consumo. Então, tá vendo que o comércio também vai diminuir? Escravos faziam um trabalho mais pesado. Mas quem eram esses escravos? Eram prisioneiros de guerra, eram outros gêneros que eles entravam em conflito ali e eles pegavam essas pessoas para serem escravos, independente de onde moravam, de que gênero fazia parte, da cor de pele, da cor do cabelo, da cor do olho. Eles eram prisioneiros de guerra. Tudo bem? Vamos seguir? Crise das comunidades gentílicas, pessoal. Crise das comunidades gentílicas. Olha só, no final do século VIII a.C., os genos vai entrar em crise. Essa forma de organização não vai mais dar certo, tá? Então, ó, pensa que vai passar aí por um bom período, né? A população vai crescer bastante e enquanto algumas famílias se apropriam das melhores terras, outras não vão conseguir sobreviver por conta própria. Olha que essa organização em comunidades gentílicas ou genos vai entrar em crise, porque vai crescer muito a população e a, a, a produção de alimentos não vai dar para todo mundo, tá? Então, enquanto algumas famílias, principalmente aquelas descendentes dos Pater, aquela família do Pater, né, que era quem tomava conta, eles vão pegar as melhores terras, enquanto outras famílias não vão conseguir produzir nada, tá bom? Para exercer seu poder, os páteres e seus familiares apossaram das terras e, para exercer seu poder, fundaram edifícios públicos e templos religiosos. Esses centros chamavam-se polis. Polis, a gente vai estudar sobre a polis na nossa próxima aula, tá bom? Sobre o mundo grego. Guarda essa informaçãozinha aí. Cada polis era um estado soberano e por isso chamado de cidades-estado. Nós vamos aprofundar nisso daí na próxima aula. Algumas famílias ficaram sem terras e tiveram que se mudar para ilhas vizinhas. Esse movimento ficou conhecido como Segunda Diáspora Grega. Então, a primeira diáspora grega é quando os dórios então vai invadir a ilha de Creta e as pessoas vão ter que se abrigar em algum lugar, vão ter que ir para outras ilhas ali naquela formação ali do mundo grego.
Bom, pessoal? Bom, a colonização grega, isso vocês já podem ver aí na sua página 94 do livro de vocês, tá bom? A colonização grega. Com a crise da comunidade gentílica, os gregos iniciaram um processo de migração. Então, pessoal, com a crise da comunidade gentílica, que eram famílias, começou a crescer muito, a família dos padres, né, de quem comandava lá, pegou as melhores terras, enquanto outros não tinham nem como se alimentar, então eles fugiram para outros lugares, beleza? Os gregos iniciaram um processo de migração, fundando cidades no sul da Península Itálica, na Península Ibérica, na costa do Mar Negro. Todos esses lugares foi esses gregos, né, que viveram muito tempo na Península Balcânica, até os dórios entrarem e destruírem destruir ali a ilha de Creta, né, e formar essas comunidades científicas, eles vão, e depois com da crise, então, da comunidade científica, eles vão migrando para aquelas várias ilhazinhas daquele mapa que eu mostrei para vocês. Algumas cidades se dedicaram à agricultura e outras ao comércio. Está vendo que está retornando? Fundaram colônias como Mileto, que fundou dezenas de colônias espalhadas pelo mar Mediterrâneo. Mileto, então, vai se tornar uma cidade-estado, é uma colônia, né, dos gregos, e Mileto, com a sua, as pessoas de Mileto, com a sua perspicácia, vai formar nessas região toda aí também dezenas de outras colônias, tá? Espalhadas aí pelo mar Mediterrâneo, formando tudo isso, né? O chamado mundo grego, tá bom? E inicia assim o período arcaico, que vai do século 8 a.C. ao século 5. Botei aqui de novo a linha do tempo aí, né, da história dos gregos, tá bom? Nós vimos um pouquinho aí, né, ali dos Pelasgos, ali que chega ali na Península Balcânica. Depois nós vimos o período pré-homérico, que vem a civilização cretense, né, com a mistura de todas essas culturas aí, a civilização micênica, ok? Passamos aí pelo período homérico, e a gente já sabe quem é Homero, né? Homero, então, vai ser um poeta, ele vai ficar cego, mesmo assim, ele vai andar ali pela Grécia e vai andar pela Grécia falando ali os seus poemas. E aí tem 2 poemas épicos, né, que é dado a sua autoria para Homero, que é a Ilíada e a Odisseia. E aí a gente para aí um pouquinho, então, nesse período arcaico, para a gente depois continuar na nossa próxima aula. Tá bom, pessoal? Leiam o livro, observem o slide, vejam também essa aula com muito carinho e em sala nós teremos mais um tempinho aí juntos para a gente conversar sobre isso. Bye, bye! Gostaram aí da minha bonequinha dando bye, bye para vocês? Espero que sim, né? Então, bye, bye, alunos!